Graças a Deus por essa noite linda, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos nessa nossa última noite da conferência Noite de Glória. Quem esteve conosco aqui na sexta e no sábado? Uau, que legal, muito bom. Nós fomos ricamente abençoados pelo Senhor por meio da ministração da sua palavra, através do apóstolo Valmer na sexta-feira, da apóstola Márcia ontem. Foram momentos lindos que nós vivemos na presença do Senhor aqui. Mas antes de eu seguir adiante, deixa eu perguntar, quem é que está visitando a gente hoje? Tem alguém visitando? Oh, tem muitas mãos levantadas. Levanta a mão assim, um pouquinho mais alto se você puder, não se incomodar. Quem é da família, rapidamente, levante aí, abraça apertado esses irmãos com a mão para o alto, para que eles se sintam acolhidos. Se sintam bem-vindos. E voltem mais vezes. É um prazer recebê-los aqui. Sintam-se em casa, nessa grande família de fé que formamos juntos, para a glória de Deus. Obrigado, Rafa. Hoje eu quero pegar carona nas mensagens que foram pregadas na sexta e no sábado e dar a você a minha contribuição para essa construção que Deus está realizando em nós e entre nós desde sexta-feira. Não sei se você percebeu, mas a palavra que foi pregada na sexta conversou com a palavra que foi pregada ontem, e as ideias que Deus compartilhou conosco sobre o tema de sexta e o tema de ontem estão interligados, e nesse caminho eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração a respeito do tema dessa conferência. Nós chamamos essa conferência de Noite de Glória porque essa é a nossa expectativa para esse tempo que nós reunimos em 3 noites, geralmente no fim de semana de carnaval. Já há 3 anos nós fazemos isso com essa expectativa, com esse anseio no nosso coração, de que esses encontros sejam gloriosos, que a nossa fome por mais de Deus abra entre nós um portal para a manifestação da presença do nosso Senhor Jesus. Porque nós sabemos que onde Jesus manifesta a sua presença, coisas incríveis acontecem. Onde Jesus manifesta a sua presença, o enfermo é curado, o cativo é liberto, o oprimido é aliviado, o abatido recebe vigor, recebe ânimo. É isso que acontece onde Jesus manifesta a sua presença. Se nós olharmos para os evangelhos que narram a vida e o ministério de Jesus, nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, cegos viam, surdos ouviam, coxos andavam, mortos ressuscitavam. Por onde Jesus andava, o pobre era acolhido. Por onde Jesus andava, as pessoas eram confrontadas pela realidade do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo. Que esses encontros que nós chamamos de Noite de Glória sejam de fato sejam expressos em noites gloriosas. E se você esteve aqui sexta e sábado, você há de concordar comigo que nós estamos vivendo um tempo especial do Senhor nesses dias. E eu quero compartilhar com você sobre o tema dessa conferência. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 1. Vamos seguir pensando sobre a glória de Deus e ouvindo o que o Senhor Jesus quer nos ensinar a respeito disso. Hebreus capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Se você não tem uma Bíblia, cole com alguém perto de você que tenha, para que você acompanhe a leitura que nós vamos fazer juntos agora. Em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra de Deus: há muito tempo Deus falou
muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Vamos ler novamente o versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade de Deus. Diga comigo, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Diga de novo, o Filho é o resplendor da glória de Deus. E não só isso, o texto que nós lemos diz que ele também é a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A glória de Deus, sua majestade, autoridade, poder, força, misericórdia, amor e graça e todos os seus atributos visíveis e invisíveis foram dados aos homens na revelação de Jesus. Vemos a glória de Deus quando olhamos para Jesus, pois o Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. A glória de Deus foi revelada aos homens em Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é tudo o que Deus desejava dar a conhecer aos homens de si mesmo. Em Jesus nós encontramos todos os atributos visíveis e invisíveis de Deus. Em Jesus nós encontramos toda a autoridade de Deus, toda a majestade de Deus. Em Jesus nós encontramos todo o poder de Deus. Em Jesus nós encontramos todo o amor, toda a graça de Deus, toda a misericórdia de Deus, o perdão de Deus oferecido aos homens. Em Jesus nós encontramos toda a glória de Deus, porque Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sabe, nós ouvimos ontem, e eu quero enfatizar esse pedaço da mensagem que nós ouvimos ontem. Durante muito tempo, nós fomos encorajados a pensar na glória de Deus de maneira mística, de maneira misticista até muitas vezes. É fato que a relação do homem com Deus contempla essa dimensão mística, porque Deus não é um ser de carne e osso como essa pessoa sentada ao seu lado. Deus é espírito, diz a palavra do Senhor. Então, há mesmo essa dimensão mística da nossa relação com Deus, em que nós falamos a alguém que nós não vemos com os nossos olhos naturais, em que nós ouvimos alguém que nós não vemos com os nossos olhos naturais, em que nós somos tocados por alguém que nós não vemos com os nossos olhos naturais. Nesse sentido, há essa dimensão mística da relação do homem com Deus, mas essa relação, esse aspecto místico da relação do homem com Deus não pode se tornar um aspecto misticista, no sentido de que tudo o que nós entendemos, vemos de Deus, tudo que nós esperamos de Deus, está nesse lugar onde nós apenas sentimos coisas, onde nós apenas nos arrepiamos, onde nós apenas sentimos um calor correndo pelo nosso corpo, onde nós sentimos, sabe, o toque sobrenatural de Deus. Isso é muito bom, isso tem o seu lugar. A igreja de Jesus precisa disso. Mas eu quero encorajar você a pensar um pouco comigo hoje no outro aspecto da relação do homem com Deus, que é um aspecto prático e objetivo daquilo o que Deus nos fala e nós correspondemos, daquilo que Deus nos pede e nós obedecemos, nos pede e nós damos, daquilo que Deus nos ordena e nós obedecemos. Está comigo aí, irmão? Nós não deixamos de ansiar pela manifestação sobrenatural da glória de Deus. Nós não deixamos de ansiar pela manifestação sobrenatural da presença de Jesus. Agora mesmo nós oramos por enfermos aqui. E aqueles que receberam com fé a oração que foram feita estão sendo curados agora mesmo.
provavelmente alguns até já tenham sido curados e vão testificar isso ao longo da semana ou das semanas, quando for necessário que eles vão ao médico outra vez. Mas o fato é que quando nós liberamos a palavra de Jesus com fé, o poder de Jesus começa a agir sobre a palavra que é liberada. Então, quando nós oramos pelos enfermos, impondo as mãos sobre eles, segundo a Bíblia nos ordena fazer, nós autorizamos o poder de Deus a curar toda a enfermidade. E esse poder vai processando essa cura, processando esse milagre. Isso é a manifestação sobrenatural de Deus. Quando nós oramos por alguém que nem perto de nós está, oramos por alguém que está nos assistindo do outro lado do mundo, na China, e essa pessoa recebe a intervenção sobrenatural de Deus, por meio da cura de uma enfermidade física, por meio da salvação da morte eterna, como já aconteceu aqui com o pessoal de Jadson no Canadá. Isso é a manifestação sobrenatural do poder de Deus, isso é a manifestação sobrenatural da glória de Deus, e nós amamos isso, nós desejamos isso. Mas a vida cristã não é só isso. Você está comigo aí? A vida cristã não é só isso. Aliás, a vida cristã é muito mais prática e objetiva do que mística e sobrenatural. Concorda comigo, irmão? Porque se nós tivermos aqui um encontro de avivamento, onde ocorrerão muitas curas, onde milagres ocorrerão, onde haverão sinais sobrenaturais da manifestação do Espírito Santo, e essa reunião termina, irmão, e você vai para casa, tudo isso não terá transformado você de dentro para fora, se isso não tiver uma aplicação prática para a sua vida na segunda-feira. Amém? Então, o que eu quero dizer nessa introdução é que há sim esses dois aspectos da relação do homem com Deus, o aspecto místico e sobrenatural e o aspecto prático e objetivo. E nós precisamos aprender a balancear, a equilibrar, a equalizar essas duas dimensões da nossa relação com Deus. Porque só quando nós equalizamos, balanceamos essas duas dimensões da nossa relação com Deus é que nós experimentamos a vida cristã plena. É que nós experimentamos a vida da qual Jesus nos falou em João capítulo 10, versículo 10. Você lembra do que está escrito lá? Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. É só quando a gente consegue equilibrar, é só quando a gente consegue equalizar esses dois aspectos da nossa relação com Deus que nós experimentamos a vida abundante de Jesus em nós. Porque o passo que eu quero dizer é que nós não podemos supervalorizar a manifestação sobrenatural da glória de Deus entre nós. Eu também quero dizer que nós não podemos subestimá-la, e também não podemos superestimar o aspecto prático e objetivo da nossa relação com Deus, nem subestimá-lo. Nós precisamos equalizar essas coisas, nós precisamos balancear essas coisas para uma vida cristã plena. Amém, irmão? Então, nosso ponto de partida aqui para falar da glória de Deus, enfocando esse aspecto prático e objetivo da nossa relação com Deus, do nosso entendimento de quem Deus é e do que é a sua glória, é saber que Jesus é a expressão exata do ser de Deus e o resplendor da sua glória. Não há absolutamente nada sobre Deus que você não conheça olhando para Jesus. Não há absolutamente nada sobre Deus que você não saiba observando Jesus. Amém? Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós olhamos para Jesus, vemos a Deus. Nós pedimos pela glória de Deus, vemos Jesus, porque Jesus é o resplendor da sua glória. Amém? Então esse é o nosso ponto de partida. Jesus é tudo o que se pode conhecer de Deus. Se queremos conhecer a glória de Deus e saber o que ela é, precisamos olhar para Jesus. Amém? Agora abra sua Bíblia comigo em João capítulo 5. João capítulo 5, nós vamos ler o versículo 19 e depois vamos ler o versículo 30. Então, João capítulo 5, versículo 19 diz assim: Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer,
porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Versículo 30. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. A glória de Deus nos é revelada por meio do que Jesus fez. Tudo que Jesus fez foi intencional, com o propósito de dar aos homens o conhecimento da sua vontade, pois era por meio do que ele fazia que o nome do seu Pai era glorificado. Portanto, quem quer conhecer a glória de Deus e saber qual é a sua vontade neste mundo, deve olhar para as obras que Jesus fez. Amém? Então, se eu disse que tudo que se pode conhecer de Deus está na revelação de Jesus Cristo aos homens. Para conhecer a vontade de Deus e a expressão da glória de Deus de maneira prática e objetiva, que é o aspecto da nossa relação com Ele que eu quero enfocar hoje, precisamos olhar e observar as obras de Jesus, porque as obras de Jesus glorificam ao seu Pai, as obras de Jesus glorificam ao nosso Pai, as obras de Jesus glorificam a Deus. Você pode dizer aleluia por isso, irmão? Tudo o que Jesus fez foi para glorificar o Pai. Jesus disse: eu não faço nada por mim mesmo, eu não faço nada de mim mesmo, eu não faço nada que eu quero fazer apenas. Tudo o que eu faço, faço porque vi o Pai fazer. Tudo o que faço, faço para agradar e satisfazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus foi revelada aos homens através de Jesus e das obras que Jesus fez. Então, se nós vemos Jesus curando enfermos nos evangelhos, nós entendemos, essa é a vontade de Deus. Deus quer curar os enfermos. Se nós vemos Jesus libertando cativos nos evangelhos, expulsando demônios nos evangelhos, nós entendemos, essa é a vontade de Deus. Deus continua querendo libertar cativos e expulsar demônios. Se nós vemos Jesus ressuscitando mortos nos evangelhos, nós entendemos, essa é a vontade de Deus. Deus continua querendo ressuscitar os mortos ainda hoje. Por quê? Porque tudo que Jesus fez, Ele fez porque viu o Pai fazer. Está escrito aqui. O Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então, tudo que Jesus fez foi uma expressão da vontade de Deus. Tudo que Jesus fez foi uma expressão da glória de Deus. Você concorda comigo? Diga amém. Então, se nós queremos conhecer a glória de Deus e saber qual é a sua vontade nesse mundo, devemos olhar para as obras que Jesus fez. Amém, irmão? Ainda no Evangelho de João, avance um pouco para o capítulo 12. E vamos ler os versículos 49 e 50. João capítulo 12, versículos 49 e 50. Novamente Jesus diz: olha, pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou a dizer o que falar. Me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Clara como um cristal a palavra de Jesus. Olha, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. A glória de Deus nos é revelada também por meio das palavras de Jesus. Tudo que Jesus disse foi intencional, com o propósito de dar aos homens o conhecimento da sua vontade, pois era também por meio do que ele dizia que o nome do seu Pai era glorificado. Portanto, quem quer conhecer a glória de Deus e saber qual é a vontade dele neste mundo, deve ouvir as palavras de Jesus. Amém, irmão? A revelação da glória de Deus está nas obras que Jesus fez e nas palavras que Jesus falou. Muito mais que um arrepio, muito mais que um choro, muito mais que uma ação para a ativação profética que muitas vezes te faz cair no poder do Espírito, te faz falar em línguas. A manifestação da glória de Deus estava nas obras de Jesus e nas palavras de Jesus. Amém? De novo, tudo isso é bom, tem o seu lugar, nós ansiamos por isso. Eu adoro isso, irmão. Eu vim desse berço, eu vim dessa história. Quando eu era adolescente, jovem, eu perseguia o avivamento por onde ele estava acontecendo no Brasil.
E eu viajava, literalmente viajava atrás desses moveres do Espírito Santo. Isso me fez muito bem, isso me formou quem eu sou. Mas hoje, do alto da minha maturidade espiritual, eu entendo que isso não é tudo. Entendo que isso também não é a coisa mais importante. Porque a segunda-feira vem logo ali. E se na segunda-feira eu não tiver alguém para impor as mãos sobre mim, para que eu caia no poder do Espírito, se eu não tiver ninguém para profetizar sobre mim, se eu não tiver ninguém para... Você entende? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? Então eu não posso apoiar o meu relacionamento com Deus com base só nesse aspecto nesse aspecto da vida cristã. Nós precisamos de algo que toque a nossa vida de maneira prática e objetiva. Precisamos de algo que dê direção à nossa vida de maneira prática e objetiva. E é nesse sentido que eu digo que a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, ela está e deve ser observada nas obras de Jesus e nas palavras de Jesus. Amém? Ainda no Evangelho de João, volte para o capítulo 1. E veja comigo o que diz João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Aos que o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você e eu, que cremos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, fomos feitos filhos de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas para mim essa é a coisa mais maravilhosa que se pode saber sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. Somos seus filhos. Seus filhos. A glória de Deus está em nós pelo Espírito de adoção que Ele nos deu. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois todos os que nascemos de novo pela fé em Jesus nos tornamos filhos de Deus Pai e irmãos de Jesus. Você quer ver só? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Pode parecer estranho para alguém ouvir que é um irmão de Jesus, né? Pode parecer até uma heresia dizermos que Jesus é nosso irmão. Mas olha só o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus era fazer de Jesus o primogênito entre muitos irmãos, o irmão mais velho de todos os que viriam depois dele. Isso não é maravilhoso, irmão? Somos todos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Uau! Irmãos de Jesus Cristo. Pela fé em seu nome, em sua obra, fomos feitos filhos de Deus e seus irmãos mais novos. Então, Jesus é o primogênito. Nós recebemos o Espírito Santo, o que o apóstolo Paulo disse, o que o apóstolo Paulo chama, como eu disse, de o Espírito de adoção, para sermos feitos irmãos de Jesus, filhos de Deus e irmãos de Jesus. Então, assim como por meio de Jesus, o Filho de Deus, a glória dele foi revelada aos homens, por meio de nós, os seus filhos, a glória de Deus também deve ser revelada aos homens, aqui e agora, nesse tempo em que vivemos. Jesus veio revelando a glória de Deus, e veio para tornar-se o primogênito dentre muitos irmãos. Agora os seus irmãos, os filhos de Deus, também têm o dever, a missão, a responsabilidade, a incumbência de continuarem revelando a glória de Deus nesse mundo. Você entendeu isso, irmão? Jesus veio revelando a glória de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Recebemos também a mesma missão, recebemos também o mesmo dever de revelar a glória de Deus nesse mundo. Você existe para revelar a glória de Deus nesse mundo. Amém, irmão? Você não existe para viver, crescer, realizar suas vontades, seus sonhos, seus anseios, envelhecer, morrer. Não.
Se você nasceu de novo, você está em Cristo, é uma nova criatura, nascido de Deus pelo Espírito, você existe para revelar a glória de Deus nesse mundo. Porque tal qual o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio revelando a glória de Deus no mundo, nós também devemos revelar a glória do nosso Pai nesse mundo. Amém, irmão? Então isso muda completamente a perspectiva do jogo. Porque nós agora já não estamos mais num lugar em que nós apenas esperamos, em que nós apenas queremos receber, em que nós apenas queremos ver, em que nós apenas queremos respostas, em que nós apenas queremos um sinal, queremos a manifestação de Deus na nossa vida. Nós estamos num lugar agora em que nós produzimos as respostas. Nós estamos num lugar agora em que nós manifestamos a glória, o poder de Deus. Nós estamos num lugar agora em que nós liberamos a glória de Deus nesse mundo, porque ela está em nós, pelo Espírito de adoção que recebemos, porque fomos feitos irmãos de Jesus, filhos do mesmo Pai. Você entende, irmão? O jogo virou. O jogo virou. É a isso que o apóstolo Paulo se refere quando ele diz que todos nós em Cristo Jesus recebemos o ministério da reconciliação e fomos feitos embaixadores de Cristo. Nós precisamos entender isso, igreja. Precisamos entender isso. Talvez nunca tenha sido tão urgente na história da igreja que essa verdade seja pregada, que essa verdade seja proclamada, porque de alguma maneira, por alguma razão, os filhos de Deus ao redor do globo se sentaram e cruzaram seus braços e estão esperando a volta de Cristo. Em muitos lugares, sabe, as pessoas já, em muitas igrejas, os crentes já não têm mais expectativa pelo sobrenatural. Os crentes não estão particularmente engajados na grande comissão. Os crentes não estão pedindo ao Senhor para que use suas vidas. Os crentes estão, pelo contrário, pedindo ao Senhor respostas, pedindo ao Senhor milagres, pedindo ao Senhor portas abertas, pedindo ao Senhor isso, aquilo, outro. Você entende o que eu quero dizer, irmão? Uma perspectiva invertida nos dá também um entendimento errado sobre Deus e sobre a vontade de Deus. Eu estou dizendo que você não tem que pedir essas coisas para Deus. Sim, você tem que pedir. A Bíblia diz, Jesus disse que nós devemos pedir. Mas nós não podemos enfocar a nossa vida aí em pedir coisas a Deus. Sabe, veja, Jesus disse que o nosso Pai, Ele conhece as necessidades do nosso coração muito antes de nós dizermos quais são elas. Então, se nós pensarmos objetivamente, não haveria motivo para pedirmos a Deus aquilo que Ele já sabe que nós precisamos. Mas Ele espera de nós, Ele diz, olha, venham a mim, peçam. Eu quero que vocês peçam, porque eu quero dar-lhes o prazer de receber aquilo que vocês pedem. Sabe, mas Jesus também ensinou, em Mateus capítulo 6, que nós não devemos andar ansiosos por nada nessa vida. Nós devemos confiar no cuidado de Deus por nós. E Ele diz, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas bênçãos vos serão acrescentadas. Jesus disse, e a gente vai ler daqui a pouco, Jesus disse em Mateus 28 e Marcos 16, quando deu a grande comissão aos discípulos que se tornariam seus primeiros apóstolos. E essas bênçãos seguirão, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em Deuteronômio 28 nós vemos o Senhor prometendo ao seu povo que as bênçãos seguiriam o povo se o povo fosse obediente, guardasse a lei e as ordenanças do Senhor. Você entende que a perspectiva é outra, irmão? A vontade de Deus, sabe, não é que a gente fique voltado para essas coisas e pedindo e buscando essas coisas. A vontade de Deus é que a gente se volte para a vontade dEle e para a manifestação da sua glória no mundo, para que Ele mesmo faça que essas coisas sejam acrescentadas, venham a reboque. Nesse sentido, irmão, a maneira mais eficaz de você receber de Deus aquilo que você pede é se engajando na vontade dEle. Não é pedindo o que você quer receber e sentando e cruzando os braços, esperando a hora em que Deus vai te dar aquilo que você pediu. A maneira mais eficaz de receber de Deus uma porta aberta, a maneira mais eficaz de receber de Deus um milagre, de receber de Deus uma bênção específica para alguma área específica da sua vida, é se engajando na vontade dEle. Sabe, dizendo, Senhor, eu sei que você conhece as minhas necessidades, conhece os meus anseios, conhece os meus desejos. Estão todos aí diante do Senhor. Agora o que o Senhor quer de mim?
O que eu posso fazer? Como eu posso me engajar na sua vontade? Como posso ver para manifestar a sua glória nesse mundo? Mas muitas vezes o que nós fazemos é o contrário. Nós focalizamos as nossas necessidades, focalizamos os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas coisas, os nossos negócios. Deixamos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por isso Jesus disse, buscar o reino de Deus é em primeiro lugar, porque não é errado buscar as outras coisas. A gente precisa mesmo trabalhar, a gente precisa fazer a vida, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa... O que é errado é você colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Por isso Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que essas coisas sejam acrescentadas a você, para que essas bênçãos persigam você e alcancem você. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Mas se essas coisas estiverem em primeiro lugar e o reino de Deus em segundo lugar, irmão, não vai funcionar. Você vai viver com esse sentimento de insaciedade. Nada do que você tem é suficiente, nada do que você tem é bom o bastante. Quando você recebe o que você pediu a Deus, você já tem um novo pedido pronto para apresentar para Ele. Você entende? Você está sempre nessa busca frenética, incansável, insaciável de coisas que não alimentam o seu espírito e que não podem aumentar em um côvado sequer a sua estatura espiritual, porque isso não pode dar a você os nutrientes e a força espiritual que você precisa para crescer em Deus. Essas coisas vêm, passam e acabam. E quando elas passam e acabam, você novamente encontra outras coisas para colocar no lugar delas. E aí a nossa perspectiva de Deus e o nosso relacionamento com Deus, ele entra por um caminho ruim. Então, nós precisamos entender o motivo, o propósito da nossa existência aqui, irmão. Por que nós nascemos de novo? Por que nós fomos feitos filhos de Deus? Fomos feitos filhos de Deus e irmãos de Jesus para revelar a glória de Deus no mundo. Amém? Noites de glória. Não seriam apenas noites em que o Senhor manifestaria a sua presença entre nós de maneira sobrenatural e contundente, mas seriam noites também em que a nossa consciência seria expandida do dever e da responsabilidade que temos de sair daquelas portas e de começar a nossa segunda-feira dispostos a manifestar a glória de Deus por onde nós formos. Então, se Jesus veio para manifestar a glória de Deus, e a glória de Deus estava revelada naquilo que Jesus fazia e naquilo que Jesus dizia, a gente precisa voltar os nossos olhos para Jesus nesses dias. A gente precisa voltar os nossos olhos para os evangelhos nesses dias. Sabe, ao longo dos evangelhos nós identificamos que eram 4 as atividades regulares que Jesus fazia e que caracterizavam o seu ministério. Jesus pregava o reino de Deus, Jesus ensinava o reino de Deus, Jesus expulsava demônios e Jesus curava os enfermos. Você vai ler o evangelho, quando você lê o evangelho, você vai ver que essas eram as atividades das quais Jesus se ocupava. Ele pregava o reino, ele proclamava, ele ensinava o reino, ele discipulava, ele expulsava demônios e curava enfermos. Algumas outras manifestações sobrenaturais de Jesus, como ressuscitar mortos, realizar milagres extraordinários, por exemplo, eram parte do seu trabalho de inaugurar o reino de Deus entre os homens. Porque esta era a glória de Deus que Jesus veio revelando. A manifestação da vontade de Deus. Por isso Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, pedindo para que fosse feita na terra a vontade do Senhor como ela é feita nos céus. Então Jesus ensinou os discípulos não só a pedirem pelo reino de Deus na terra como ele é no céu, mas Jesus demonstrou como se faz para implementar, para realizar, para tornar palpável o reino de Deus na terra como ele é no céu. Então eu pergunto a você, no céu há enfermos, no céu há doenças, há enfermidades? Não, então Jesus veio curando os enfermos para demonstrar que no reino de Deus, onde não há enfermidade, no reino de Deus as pessoas são sãs, são saradas. Então seja feita na terra a sua vontade como é no céu. Não existem demônios operando no céu. Então Jesus expulsa os demônios para demonstrar que o reino que na terra deve ser como é no céu. Não há mortos, há vivos para sempre no céu. Então Jesus veio ressuscitando os mortos. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Por isso Jesus nos ensinou a orar assim. Porque toda a sua vida, toda a sua obra era a revelação da glória. Era a manifestação do reino de Deus como ele é no céu, aqui na terra, agora. E essa é a expectativa de Deus nos seus filhos hoje. Essa é a expectativa de Deus em mim e em você hoje.
Por favor, entenda isso, igreja. A expectativa de Deus em mim e você não é que nós sejamos esquentadores de banco em alguma igreja qualquer. A vontade de Deus é que estejamos engajados com a sua vontade. A vontade de Deus é que estejamos engajados com a sua missão. A vontade de Deus é que estejamos engajados com a responsabilidade de reconciliar o perdido com Ele, de revelar e demonstrar o seu amor e a sua graça no mundo por onde nós vamos, por onde nós passamos. Há pessoas passando pela sua vida todos os dias, o dia todo. Essas pessoas precisam ser tocadas pelo poder, pelo amor e pela graça de Deus. Qual é a esperança delas se não for você que nasceu de novo e se tornou um filho de Deus e um irmão de Jesus? Se não for você que agora carrega a glória de Deus, qual é a esperança delas? Você entende o que eu quero dizer, irmão? A glória de Deus não é mística, a glória de Deus é prática, é objetiva. A glória de Deus não é só o sobrenatural de Deus, a glória de Deus é prática, é objetiva. A glória de Deus toca o ferido, a glória de Deus abraça o oprimido, a glória de Deus abraça o pobre, a glória de Deus oferta, a glória de Deus dá dinheiro para o necessitado. A glória de Deus proclama o evangelho. Então corresponder à expectativa de Deus, corresponder aos anseios de Deus, é o que nos fará capazes de manifestar a sua glória nesse mundo. Então, se nós considerarmos que como filhos de Deus e como irmãos de Jesus, a glória de Deus está em nós para ser revelada nesse mundo, devemos observar as palavras de Jesus em João capítulo 14. Abra sua Bíblia, João capítulo 14. Sabe, irmãos, eu gostaria de encorajá-los a relerem, se vocês não leram, a lerem, se vocês já leram, relerem o livro de Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, é como se o meu espírito fosse incendiado e como se a minha consciência fosse expandida do real motivo da minha existência e do real motivo do meu novo nascimento em Cristo Jesus. Em Atos dos Apóstolos a gente vê aqueles discípulos absolutamente desprendidos de tudo que é natural, de tudo que é desse mundo, engajados em viverem para a vontade de Deus, para a glória de Deus. E olha só o que Jesus diz em João capítulo 14. Poxa, pedi para vocês abrirem João, estou em Romanos ainda, peraí. João capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14, diz assim: digo a verdade, são palavras de Jesus, aquele que crê em mim. Quantos creem em Jesus aqui? Levanta a mão. Então essa palavra é sobre você, é sobre mim, é sobre nós. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E obras ainda maiores farão. Então, se nós olharmos para os evangelhos e vermos quais foram as obras de Jesus, e compararmos o estilo de vida de Jesus com o nosso estilo de vida, a gente vai encontrar uma coisa bem errada aí, né? Qual foi o último enfermo que você curou? Qual foi o último demônio que você expulsou? Qual foi o último paralítico para quem você disse, levanta e anda? Qual foi o último surdo para quem você disse, em nome de Jesus, ouça? Qual foi o último cego para quem você disse, em nome de Jesus, veja? Qual foi a última pessoa para quem você proclamou o evangelho? Qual foi a última pessoa que você discipulou, que você sentou, explicou Jesus, impartiu o reino para ela? Entende, irmão? O que a gente vê de uma forma geral é esse espírito de letargia, é esse espírito de desconhecimento, de ignorância sobre a nossa sobre o real propósito da nossa existência em Cristo, que nos faz viver uma vida apática, viver uma vida distante do projeto de vida que que Deus nos deu em Jesus.
A nossa vida é conseguir coisas, a nossa vida é conseguir mais coisas. A nossa vida é melhorar um pouco aqui, melhorar um pouco ali. A nossa vida é orar para Deus restaurar o nosso casamento, para Deus salvar o nosso filho, para Deus... Ok, irmão, ok, isso é importante. Você precisa orar pelo seu casamento, precisa orar pelo seu filho. Mas a vida cristã não é só isso. Aliás, para muitos desses problemas, irmãos, nós não precisaríamos nem orar. Porque você sabe, há muitos casamentos entre cristãos que estão falindo, não é porque, sabe, o demônio está agindo. É porque ambos são ignorantes sobre o padrão de Deus para o casamento. Destratam um ao outro, desrespeitam um ao outro, desonram um ao outro. E aí quando a coisa fica feia, eles correm para Deus pedindo um milagre. Então muitos desses problemas pelos quais nós oramos e essas coisas que nós oramos a Deus para que Deus nos dê, seriam solucionadas, nós receberíamos, sabe? Tem gente que é preguiçosa, que acorda tarde, está desempregada, é preguiçosa, acorda tarde, está pedindo a Deus uma porta de emprego. Seria simples solucionar isso, acordando cedo, saindo para a luta, indo, sabe? Buscar conexões, falar com pessoas influentes. A gente não precisaria orar por isso. Não estou dizendo que nós não precisamos da bênção de Deus para todas essas coisas, precisamos sim. Mas sabe... A coisa está invertida, o negócio está indo para a direção oposta, que Deus está nos direcionando, nos apontando. E nós precisamos corrigir a nossa rota nesses dias. Nós precisamos corrigir a nossa rota nesses dias. Durante muito tempo, nas igrejas, se cultivou o que se chamava de um ministério de evangelismo, um ministério de missões. Isso é muito bom. Precisamos de um movimento organizado, sabe, como nós fizemos no fim do ano passado, uma caminhada profética aqui, todos de branco, e orando e profetizando pelas ruas do bairro. Precisamos disso. Mas a verdade é que todo crente é um missionário. Todo crente deve ser um evangelista. Todo crente deve estar engajado na grande comissão. Todo crente não precisa esperar uma mobilização coletiva para que Jesus seja proclamado. Todos precisamos viver um estilo de vida missionário, ou o que se diz também, um estilo de vida missional. Estamos conscientes do nosso dever de compartilhar Cristo, de espalhar Cristo, de manifestar a glória de Deus, o reino de Deus no mundo, e vivemos a nossa vida assim, nesse estilo de vida. O apóstolo Paulo disse, não lembro agora para que igreja, está em algumas de suas cartas, prega o evangelho, não sei se é para Timóteo, enfim. Prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Paulo está dizendo, é para Timóteo, né? A tempo e fora de tempo. O que Paulo está dizendo? Não dê sopa não, irmão. Não dê sopa não, irmão. Bobeou do seu lado, pregue Jesus. Bobeou do seu lado, fale do reino, demonstre o reino. Sabe, aqui eu não estou dizendo, sabe, que você precisa se tornar um chato que vai falar de Jesus para todo mundo o tempo todo. Não. Estou dizendo que você precisa estar consciente e precisa estar presente para o motivo da sua existência, para o propósito da sua existência. Se você é um crente em Cristo Jesus. Se você não nasceu de novo, ok, tudo bem. Você precisa nascer de novo. Mas se você é um crente em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, o propósito da sua existência é revelar a glória de Deus. O propósito da sua existência não é viver a sua vida nesse mundo como se você daqui não fosse embora. Então Paulo está dizendo, prega a tempo, prega fora de tempo. Quer comais, quer bebais, Paulo fala, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então a gente não tem que esperar uma mobilização, a gente não tem que esperar um evento, a gente não tem que esperar alguém levantar uma bandeira. A gente tem que viver a nossa vida o dia inteiro disposto e pronto a revelar a glória de Deus. E aí sim, Jesus disse, olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu, e obras ainda maiores vocês vão fazer, porque eu vou para o Pai. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 28, 18. Jesus disse para os discípulos, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra autoridade aqui vem do grego exousia, que tem, entre outros significados, o significado de jurisdição. Olha o que Jesus disse,
toda jurisdição no céu e na terra me foram dados, por isso vão. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui está dominado, vocês serão meus representantes, vão, preguem o evangelho, discipulem as nações. Vocês não precisam ter medo, vocês não precisam de autorização de ninguém, eu estou dando autorização a vocês. Vocês não precisam de nada especial, além do meu poder que eu estou dando a vocês. Eu tenho toda a jurisdição. Eu falei disso aqui no domingo passado, se eu não me engano, né? Um policial militar de São Paulo não pode vir dar ordem de prisão a um carioca no Rio de Janeiro, porque essa não é a jurisdição dele. Mas Jesus disse, toda autoridade, toda jurisdição no céu e toda jurisdição na terra me foi dada. Vão. Em meu nome, vão. A polícia de São Paulo não pode vir dar voz de prisão ao carioca, mas eu posso ir para São Paulo pregar o evangelho do reino. Toda a jurisdição me foi dada. Jesus disse, vão. Eu posso ir para qualquer lugar, eu posso ir para o mundo todo pregar o evangelho. Mas sabe, não, tem que ser um missionário. Não. Cruza a rua. Fala com o seu vizinho. Fala com o seu colega de trabalho, fala com o seu colega na faculdade, fala com o seu colega na escola. Se é ruim falar ou se não dá para falar, faça algo que abra a porta para que você fale. Dê um presente, faça um bolo, faça um favor. Aí quando ele estiver desarmado, você entende, irmão? A gente precisa se engajar no real motivo da nossa existência nessa terra. E o real motivo da nossa existência nessa terra é revelar a glória de Deus, assim como Jesus veio revelando a glória de Deus ao mundo. Porque Jesus não está mais entre nós, em carne e osso. Por isso Jesus disse, obras ainda maiores vocês farão, porque eu vou para o Pai. Mas tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí em Mateus 28 ele diz, toda autoridade, toda jurisdição foi dada. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho ordenado. Discipulado, ensinar. Em Marcos 16, Jesus disse, olha, vão pelo mundo todo pregando o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão com veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Está comigo aí, irmão? A glória de Deus é prática. A glória de Deus é objetiva. A glória de Deus é uma palavra liberada. A glória de Deus é um enfermo por quem você ora. A glória de Deus é um endemoniado que você liberta. A glória de Deus é um oprimido que você ama. Às vezes você não vai precisar chegar e falar para o seu oprimido, olha, ó, Jesus, você dá um abraço apertado nele aqui, ó. Jesus te ama, cara, você é importante para ele. O cara vai ficando quebrado. Jesus te ama, você é importante para ele. Tudo, não é uma coisa não, só tudo que a gente precisa é dar um passo de fé. Porque para a maioria de vocês, essas coisas que eu estou falando não são uma realidade agora. Agora mesmo eu estou falando, tem gente pensando assim, caramba, pô, é mesmo, pô, como é que eu vou fazer, pô, é tal e tal. Eu sei como é que é. Então tudo que a gente precisa é dar um passo de fé. Pedro só viu o milagre quando ele pôs o pé fora do barco. Sabe, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de ousadia, intrepidez e amor. Que espírito é esse? Esse é o Espírito Santo. É o espírito que nós recebemos, o Espírito de Cristo. Ousadia, intrepidez e amor. Ora, se eu tenho o espírito de ousadia, se eu tenho o espírito de intrepidez e o espírito de amor, por que eu não estou pregando o evangelho? Por que eu não estou falando? Por que eu não estou me movendo? Por que eu não estou vendo milagres acontecendo à minha volta? Por que eu não... Sabe?
Às vezes a gente se conforma com uma vida cristã sem graça, uma vida cristã sem aventura, uma vida cristã sem adrenalina. Dá uma lida em Atos dos Apóstolos para você ver como é que era a adrenalina na vida dos caras. Saltando pelos poros. E era num contexto muito pior que o nosso, irmão, porque era perigo de morte. Os caras eram presos, os caras eram açoitados. Mas, no entanto, eles revolucionaram o mundo. E a gente fala deles ainda hoje. Então, onde estão os novos Pedros? Onde estão os novos Joões? Sei lá como é que é o plural de João. Onde estão os novos Tiagos? Onde estão os novos Filipes? Se Jesus estava lendo Atos 4, de novo, e o texto diz lá em Atos 4 que Filipe estava no meio de um avivamento em Cesareia de Filipe. Em Samaria, perdão. Filipe estava no meio de um avivamento em Samaria e Jesus disse para ele: Filipe, levanta e vá pelo caminho do deserto. Aí o texto diz assim: imediatamente Filipe levantou e foi. Às vezes a gente está numa situação tão boa com Deus e as coisas estão legais e Deus fala assim: sai daí, vá para outro lugar. Não, Deus, não, por que, Senhor? Aí a gente começa, demora a tomar a decisão. Eu falei assim: caramba, Senhor, me deu o coração de Filipe. Deu o coração de Filipe que ouviu e simplesmente foi. Imediatamente foi. Obediência. E aí Filipe vai e Deus dá a experiência dele lá com o etíope eunuco. Ele evangeliza o etíope, batiza o cara, de repente ele some de novo. O Espírito Santo translada ele para outro lugar. Aventura. Isso é a vida cristã de verdade. Não é essa vida que a gente está vivendo não, irmão. De vir para a igreja toda semana e barará, barará, barará. Ok, tá bom, somos igreja, família de Deus, mas não, isso não é tudo. Isso não é tudo. Amém? Isso não é tudo. Então, nós concluímos que Jesus é a glória de Deus e que esta glória foi anunciada ao mundo através do Filho, Jesus Cristo, o Filho. Que a glória de Deus ela é vista através do que Jesus fez e do que Jesus disse. E que agora, hoje, são os filhos, eu e você, nós, que carregam a glória do Pai para demonstrá-la ao mundo, anunciando as palavras de Jesus e realizando as obras de Jesus. Concluímos também que, na antiga aliança, a glória de Deus era dada por meio do que os profetas diziam e por meio também de sinais espetaculares através dos quais o povo sabia que Deus estava se manifestando. Mas que agora, na nova aliança, a glória de Deus é a própria pessoa de Jesus. E que onde o Filho é revelado, o Pai com toda a sua glória também é. Concluímos também que o nosso anseio não deve ser ver a glória de Deus, e sim revelar a glória de Deus. Esse é o nosso anseio. Porque se Jesus é o Espírito Santo está em nós. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. E o Espírito de Jesus está em nós. Ora, a glória de Deus está em mim. O resplendor da glória de Deus está em mim. A expressão exata do ser de Deus está em mim. Então o meu anseio não deve ser ver a glória de Deus. A glória de Deus já está aqui. O meu anseio deve ser revelar a glória de Deus. Porque às vezes a gente fica pedindo pela glória como se isso fosse uma coisa exterior a nós. A gente pede pela revelação, pela manifestação da glória como se isso estivesse fora de nós. Como se, sabe, vem de algum lugar, vem de algum jeito, vem na forma de uma bola de fogo, vem na forma de um raio, vem na forma de um calor. A glória de Deus vem na forma de um sei lá do que. Mas a glória de Deus está aqui dentro de nós, no Espírito que Ele nos deu. A glória de Deus é Jesus. E Jesus está em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Logo a glória de Deus está em nós. Então nosso anseio não é ver, nosso anseio não deve ser ver a glória. Nosso anseio deve ser revelar a glória. Ô Senhor, eu não quero, sabe, ficar aqui. Me ajuda, Senhor, a botar isso para fora. Me ajuda a manifestar isso. Veja, a carência que nós sentimos da glória de Deus, seja lá o que nós entendemos por glória de Deus, nós estamos vendo que a glória de Deus é aqui nessa noite. Não quer dizer que nós não temos a glória de Deus, mas que nós não estamos vendo, só isso.
Outra vez alguém disse assim para mim, um crente disse assim para mim, porque eu não tenho paz. Eu falei, para. Não é porque você não está se sentindo em paz que você não tem paz. A Bíblia diz que Jesus é paz. E que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Se você está no reino de Deus, o reino de Deus está em você, a paz do reino está dentro de você. Então não é porque você não se sente em paz que você não tem a paz. O que você precisa é estar consciente da paz que habita em você e liberar essa paz para que ela toque a sua alma e toque todas as áreas da sua vida de forma plena. Então a mesma coisa com a glória de Deus. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. E é como se Deus falasse assim, então vai, faz alguma coisa. Estou pronto para mostrá-la para você. Ora aí por enfermo, abraça alguém, fala do evangelho, prega o evangelho, vamos lá, eu quero mostrar a minha glória. Então, Senhor, manda a glória, Senhor, mostra a glória, Senhor, a gente toca música pedindo a glória. Entendeu, irmão? A presença manifesta de Jesus é uma coisa. Ele manifesta sua presença onde há amor, onde há obediência. Porque ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a manifestação de Jesus é para aqueles que lhe obedecem. Para começar, porque às vezes o cara vem todo ruim, vem todo escangalhado, a música boa toca, ele levanta a mão e pede a glória. Não vai vir glória nenhuma. Não vai vir manifestação nenhuma. Vai primeiro pedir perdão para o seu irmão, vai primeiro pedir perdão para o seu marido, para a sua esposa. Comece a dar o dízimo, comece a ser um ofertante fiel. Comece a respeitar as pessoas, ser um cidadão digno. Para de jogar lixo no chão. Para de maltratar os animais. Para de ser ignorante ao seu vizinho, à sua vizinha, ao seu colega de trabalho. Para de se esconder do mundo, achando que entrando nessa sua bolha você vai estar protegido. Não. É o mundo quem tem que entrar na sua bolha, não é você quem tem que ficar lá escondido sozinho nela. E aí a glória vai começando a aparecer. A glória de Deus vai começando a aparecer. Uau, eu estou vendo a glória. Eu estou vendo a glória. Aquele meu colega de trabalho que era um incrédulo, sabe, não existia a menor chance dele ser salvo. Ele está recebendo o evangelho. Ele está querendo ser salvo. Igual lá no Canadá, a gente orou pelo Gerard lá. O cara era ateu, se dizia ateu. Estava à beira da morte, a igreja orou. O cara veio à vida de novo. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, Jesus escolheu a maneira mais impressionante de mostrar para mim a sua existência. Paulo diz aos romanos que o mundo, a criação, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Seu vizinho, seu colega, alguém do seu lado aí, você não sabe, mas eles têm expectativa de que você manifeste Deus para eles. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Quando nós manifestamos com a coragem e ousadia dos filhos, quando nós nos manifestamos com a coragem e ousadia dos filhos de Deus, a glória de Deus será revelada e vista outra vez por meio da manifestação de Jesus. Amém? É um convite mesmo, irmão. É um convite a uma vida de aventura. É um convite a uma vida cristã intensa. É um convite a, essa reconexão com o propósito da sua existência. Nós sempre vamos orar pedindo coisas a Deus, sempre vamos orar por portas abertas, sempre vamos orar pedindo a intervenção de Deus. Então nós apresentamos as nossas causas a Deus. Ok, mas a igreja não é, e eu estou preparando uma série de mensagens para falar de novo sobre igreja. Uma vez eu fiz uma série, Igreja, Ser ou Pertencer. Eu quero fazer de novo uma série sobre igreja. A igreja, irmão, não é um lugar para onde nós vamos aos fins de semana. Porque essa é a atitude de muita gente. Muitos filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, vêm para a igreja como se estivessem indo a um programa qualquer. Vamos lá, dali a gente vai comer alguma coisa. Sabe, a igreja não é só esse lugar para onde você vai aos fins de semana. A igreja é essa agência do reino
em que você é comissionado, você é empoderado, você é abençoado, você é fortalecido, você é animado, você é ativado no Espírito, você é ativado nos dons, você, sabe, recebe uma palavra para sair e manifestar a glória de Deus. É mais ou menos como se fosse um posto de gasolina. Você vem para completar o tanque e você sai para rodar de novo, guiado pelo Espírito. Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, é o que Paulo diz. Então, irmão, de maneira prática e objetiva, que às vezes você pode dizer assim, você pode pensar assim, minha vida está meio sem graça, minha vida cristã está meio sem graça, está meio sem emoção. Porque você quer, irmão. Porque você quer. O que não falta é emoção para os filhos de Deus, no reino de Deus. Começa a tomar ações práticas e objetivas para manifestar a glória de Deus ao seu redor. Use suas redes sociais. Seja criativo. Sabe, pega um envelopezinho, escreve uma cartinha para o seu vizinho. De repente você nunca falou com ele. Tem vergonha de ir lá falar de Jesus? Bota lá só seu vizinho aqui de 61. Essa cartinha aqui é só para dizer que Jesus ama você. Eu estou orando pela sua vida. Se você precisar de alguma coisa, bate aqui na minha porta. Cria uma situação, irmão. Porque a oportunidade, ela não surge do nada. A oportunidade, ela é provocada por ações, por atitudes. Eu tomo a atitude de, então a oportunidade, ela aparece. Amém? Seja onde for, irmão. Seja onde for. Eu não estou estimulando você a ser um crente chato, a você ser um crente esquisito. Estou estimulando você a ser um crente relevante. Porque se você entra e sai de um ambiente, as pessoas não dão a mínima. Se você entra e sai de um ambiente, as pessoas não fazem nem ideia do que você é, do que você carrega. Se as pessoas não percebem diferença em você, no jeito como você fala, no jeito como você se comporta, no jeito como você faz as coisas, tem alguma coisa esquisita, fora do lugar. Porque o padrão... Por que você acha que o que aconteceu no livro de Atos está registrado nas Escrituras para sempre? Porque isso é meio que um padrão. Isso é meio que um modelo. Ó, caminho é esse aqui, ó. Então, quando eu passo o olho assim, de en passant assim na igreja, eu vejo, sabe, guerreiros do reino. Eu vejo filhos do reino se levantando para proclamar o Evangelho, para liberar o Evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios. Irmão, eu desafio você, por experiência própria, eu desafio você. Eu não consigo falar de Jesus para aquela pessoa. Marca ela. A hora que ela, estou com uma dor aqui, posso orar por você? Em nome de Jesus, seja curada, toda dor vai embora agora. Que isso? A dor desapareceu, o que está acontecendo? Jesus foi quem te curou, Jesus te tocou, Jesus te ama. Sabe, se engaje na causa de alguém em oração. Alguém vem e compartilha um problema com você, o cara vem e fala assim, tá difícil, cara, tem esse problema que você fez, rapaz, tá difícil para mim também, tá difícil para todo mundo. Não, se engaje no problema de alguém em oração, cara, a gente vai orar junto. Eu vou orar por você, cara. Jesus vai agir na sua vida. E assim você vai ganhando o coração das pessoas, você vai criando as oportunidades para liberar o Evangelho do reino. Amém? Sabe como é que acontecia lá com Jesus, com os discípulos? Os caras chegavam no lugar e começavam a pregar. Hoje a gente não faz mais isso. É como se eu descesse com um caixotinho de feira, fosse aqui para o Village, na praça do Village. Aí galera, chega aí, quem quiser trocar uma ideia, vou começar a falar de Jesus aqui agora. E as pessoas vão aparecendo. Era assim que acontecia, os caras chegavam e começavam a pregar. Aí Pedro, tudo bem, né? O Pentecostes foi uma ocasião especial, mas a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, a segunda pregação de Pedro, mais 2.000, e o negócio era só de 1.000 e 1.000. Aqui a gente não faz mais isso, por isso que a gente não vê essas coisas acontecendo mais. Mas o princípio é o mesmo, o fundamento é o mesmo. Se a gente começar a fazer de novo, a glória de Deus vem e essas coisas começam a acontecer de novo. Eu tenho amigos que eles saem pelas ruas procurando os enfermos para orar.
Eu até falei com o Fabiano está de férias. Até falei com o Fabiano, quando ele voltar, a gente vai fazer isso. Manda fazer um wing banner assim, bem maneiro. Vamos para a Praça da Matriz, botar assim, oramos por sua saúde. Cura grátis. Vamos botar cura grátis. Vamos ficar lá. Vem aí, vamos orar. Quero orar pela sua saúde, orar por você. Irmão, tu acha que as pessoas não vão vir? Claro que vem, irmão. Saúde e prosperidade são os maiores testemunhos que nós podemos dar ao mundo, porque as pessoas estão perdendo dinheiro, gastando dinheiro, as pessoas estão empobrecendo, sabe, sem saber administrar o seu dinheiro, as pessoas estão enfermas, estão doentes. Então o meu convite a você nessa noite, queria que você ficasse de pé, meu convite para você, nessa última noite de glória, pelo menos nessa conferência, é para que você mesmo você se imponha uma mudança, irmão. Amém? Que você se imponha uma mudança. Porque o que acontece em contextos em que a presença manifesta de Jesus e a manifestação sobrenatural da glória de Deus acontecem no lugar, é que a gente fica pilhado. A gente fica pilhado. E isso não depende muito da gente. Aliás, depende da nossa fome, da nossa entrega. E o Espírito responde. A gente fica cheio, chora, cai no Espírito, fala em línguas. Mas do lado de cá, Deus só precisa da nossa vontade. Então não é uma coisa assim, ó, que eu vou orar por você e agora eu quero pregar o evangelho. Não, você vai voltar para casa e amanhã o diabo vai tentar você continuar vivendo essa vida sem graça e irrelevante que você está vivendo. Mas você pode se impor essa vontade hoje mesmo. Você assim, não, chega, na minha vida não. Não chega, a partir de hoje eu vou dar uma virada nisso. Não, eu vou virar isso, acabou. E amanhã você vai sair determinado a encontrar pelo menos uma pessoa para Cristo. Amém, irmão? Ou a impactar a vida de alguém. Uma pessoa, impactar a vida de uma pessoa com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus. Isso acontece das formas mais diversas que você pode imaginar. Desde uma única palavra que você libera sobre alguém, desde uma oração que você faz por alguém, um conselho que você dá a alguém. Não desperdice os seus dias. Não desperdice os seus dias. Você não tem que ser um pastor, você não tem que ser um ministro, você não tem que ser um clérigo para atuar no reino de Deus. E não. Você precisa estar onde você está. Deus colocou você onde você está para que a glória de Deus resplandeça lá. Amém? Na empresa onde você está, na faculdade, na escola, no colégio, no curso, no lugar onde você mora, na sua vizinhança. Deus plantou você lá para que a glória de Deus apareça lá. Então, não fica viajando achando essa coisa pra gente que está aí em cima da plataforma ali, tá? Não. Isso aí, não, é pro dia a dia, é pra vida segunda, pra vida terça, pra vida quarta, pra vida quinta. Amém? Eu desejo é que você seja estimulado por essa palavra e que você tome a decisão de dar uma virada na sua vida a partir de hoje. Amém? Porque, cara, a gente precisa virar isso. A gente precisa virar isso, sabe? Você vê fácil. Se a gente prega uma mensagem que é uma mensagem assim de superação, uma mensagem de vitória, uma mensagem de... Tava chovendo glória a Deus aqui. Uau, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória! Tava chovendo. Mas quando a gente é chamado a uma ação, a gente fica assim meio com medo, né? Quando a gente é chamado, quando a gente é desafiado a um passo de fé, a gente fica meio com medo. A gente fica meio assim, nem tem glória, tem o silêncio da morte, né? Mas é isso, é porque você tem que pensar, você tem que ir e decidir aqui dentro. Decidir, acabou, eu vou virar isso, chega. Entendeu, irmão? Para as coisas simples da vida. A gente toma decisões e faz mudanças, não faz? Eu tenho um primo que deu uma guinada na vida dele assim. Estava lá, sem sentido na vida, assistindo sessão da tarde. Aí ele, não, chega. Não, vou mudar minha vida. Que isso, tá errado. Burro velho assistindo sessão da tarde. Não, hoje o cara é médico. Para
nas coisas normais da vida a gente consegue fazer essas coisas. Por que para a glória de Deus a gente não vai fazer? É ou não é? Por que para a glória de Deus eu não vou tomar uma decisão de virar o jogo hoje? Amém, gente? Então eu queria que eu vou orar com você, mas eu queria que a gente cantasse essa canção e fosse cheio aí desse amor, estimulado por esse amor, para que a gente faça essa oração então no final. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Queria, diante dessa palavra, se essa palavra tocou o seu coração, e se você entendeu que a glória de Deus, ela está em você, e que o propósito da sua existência é revelar a glória de Deus, mas por alguma razão você até hoje, até ouvir essa palavra, estava vivendo numa vida inerte, numa vida sem expressão para Deus, e você quer virar esse jogo hoje, você quer receber um toque do Senhor nessa noite, para virar esse jogo hoje, um toque do Senhor sobre a sua vontade. Queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos, amém? Para nós orarmos juntos, para que você saia daqui, saia daqui enviado no poder do Espírito Santo, para uma nova temporada na sua vida, para um novo tempo na sua vida, um tempo de manifestação da glória, mas não, nessa perspectiva mística e sobrenatural, mas um tempo de manifestação da glória que você vai produzir, que você vai provocar, pela pregação do Evangelho, por um estilo de vida no Evangelho. Se você entendeu que essa palavra é para você, irmão,
Vem porque, sabe, Deus está marcando um tempo. E essa conferência, esses 3 dias de conferência, sabe, foram para despertar você. Despertar você. Vamos, se você sente que é para você, venha em nome de Jesus. Se você sente que essa palavra é para você e você precisa virar esse jogo em nome de Jesus, venha, porque nós vamos orar juntos. Nós vamos cantar juntos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, aqui estão os meus irmãos apresentando a sua vida diante do Senhor, apresentando o seu coração diante do Senhor para um novo tempo, para uma virada. Senhor, essa palavra encontrou o coração deles, e eles reconhecem que o Senhor está chamando as suas vidas para um novo tempo. Senhor, eu peço em nome de Jesus, como foi com os discípulos da primeira igreja, que seja conosco, que o poder do Espírito Santo desça sobre nós nessa noite, que o poder do Espírito Santo desça sobre os meus irmãos nessa noite, e que eles voltem para as suas casas cheios do Espírito Santo, cheios de poder, para uma semana gloriosa, para uma semana de manifestação da glória do Senhor através de cada um deles. Eu sei que o Senhor já tem as pessoas, o Senhor já tem os contextos, as situações certas, esperando por eles já amanhã, na segunda-feira. Por isso eu te peço em nome de Jesus, desperta essa coragem, desperta essa ousadia, desperta esse espírito de intrepidez que está em cada um deles, para atitudes corajosas, para atitudes destemidas, para atitudes de fé que correspondam ao teu chamado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Cada um nessa noite que está aqui na frente, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, 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 seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio nessa noite, seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, toca os meus irmãos nessa noite. Enche os meus irmãos nessa noite. Enche os meus irmãos nessa noite. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Levante as suas mãos. Você que está aqui na frente, levante as suas mãos. Você também aí, levante suas mãos. Diga forte comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu decido virar o jogo. Diga forte: Senhor Jesus, nessa noite eu decido virar o jogo, revelar a tua glória ao mundo por onde eu for. Nessa noite eu te peço, usa-me. Diga forte: usa-me para a glória do teu nome. Usa-me como o Senhor usou Jesus, como o Senhor usou os discípulos. Usa-me no poder do Espírito Santo para uma vida gloriosa que manifeste o amor do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor neste mundo, aqui e agora.
Se você crê nessa oração, aplauda ao Senhor Jesus, que está respondendo a sua oração. Jesus está respondendo a sua oração. E saiba que amanhã mesmo você vai receber a oportunidade de revelar a glória de Deus. Amanhã mesmo. Porque Jesus se apressa em responder orações assim. Quando nós oramos assim, Ele se apressa. Então amanhã mesmo você vai receber a oportunidade de revelar a glória de Deus. Não seja tímido. Não seja tímido. Seja corajoso. Quando você receber essa oportunidade amanhã, se lembre de agora. Se lembre dessa oração. Se lembre desse momento. E diga: Senhor, eu estou aqui para revelar a Tua glória. Usa a minha boca agora. Usa a minha mão agora. Usa os meus pés agora. Amém, querido? Amém? Dê um abraço em quem está perto de você. Diga: revele a glória de Deus por onde você for. Aleluia. Aleluia. Dê a mão para o outro do seu lado aí. Vamos fechar o corredor. Em 2 minutos, abençoe a vida do seu irmão aí do seu lado, à sua esquerda, à sua direita. Ore pela semana dele, para que seja uma semana gloriosa, amém? Vamos todos orando uns pelos outros, vamos. Ore pelo seu irmão. Diga: Senhor, dê ao meu irmão uma semana gloriosa. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esses 3 dias de conferência, Senhor. Obrigado pelas palavras que nós recebemos, pela edificação que o Senhor está realizando em nós. Nós oramos para que hoje comece uma semana gloriosa, comece uma semana de manifestação da Tua glória, comece uma semana de milagres, comece uma semana, Senhor, de demonstração sobrenatural do Teu amor e poder através de nós. Nós nos disponibilizamos, nos colocamos aqui diante do Senhor, disponíveis para sermos usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve guardados para a nossa casa, de volta para a nossa casa, guardados e protegidos pela Tua mão poderosa. Nos dê uma ótima noite de descanso, nos prepare para as tarefas do dia de amanhã. Que o dia de amanhã seja um dia glorioso, um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu já vou liberar a bênção, olha para cá rapidinho. Lá na entrada a gente tem a nossa livraria, temos livros lá, temos bíblias lá para você que quer adquirir um título para abençoar aí o seu ano, o seu trimestre, está quase acabando. Temos cantina também hoje, amém? Então passa lá, come alguma coisa, faça comunhão com seu irmão, pague um lanche para alguém, faça comunhão com essa pessoa, em nome de Jesus, amém? Agora sim, estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneçam estendidas sobre toda a família central e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja de Deus diga: dê um abraço apertado aí no seu irmão perto de você. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.